Diador foi uma bailarina que encantou o mundo com a sua suavidade, precisão, técnica e muita expressividade artística. Ela dançou em companhias como o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o American Ballet Theatre, o Balé de Cuba e o Balé do Quarto Centenário de São Paulo. Em todos os balés que eu dancei, desde que eu comecei a dançar, eu dizia assim, eu gostei de todos, porque eu sempre achava alguma coisa para colocar a mais. O coreógrafo chegava, montava, não dizia nada para você. Se ninguém me dizia nada, eu inventava a minha história. Esse negócio de técnica, que puxa, que puxa, que puxa, que vira, que vira, que vira, eu não gostava muito. Eu gostava de dançar, era tudo junto. Ligar uma coisa com a outra, interpretar o que aqueles passos estavam me dizendo, que eu poderia dizer para as pessoas. Eu lembro que eu estava dançando as 4 estações lá no Rio, o teatro estava apinhado, e eu estava sendo aplaudida, eu tinha foetês para fazer, e eu estava sendo aplaudida já no meio do foetê. E eu pensei, gente, como eu estou ótima hoje. Sabe quando você sente que tá no eixo, as coisas estão saindo, está ótimo. Mas eu pensei pouco tempo, não acabei de pensar, eu estava no chão. E saí dali, levantada ali. Bom, o teatro veio abaixo de aplauso, né? Mas não tem conserto, você cai, né? Não dá para distrair, não dá para parar de pensar. Você não pode achar que agora vai. Até terminar a sua coreografia, o espetáculo, a concentração tem que ser absoluta e total. Quer dizer, você tem que se voltar para você, conversar com o seu personagem, não deixar jamais de ser você. Você interpretando fulano, você interpretando tal papel. Ela dançava e parecia muito fácil, porque é muito bonito, tudo que ela fazia tinha uma clareza, tinha uma limpeza, que a gente chama uma técnica limpa. E mesmo em aula, parecia que ela não se esforçava, era natural. Fazia força, né, gente? É. Porque o que tem que acontecer quando o bailarino dança, o público tem que dizer assim, nossa, que fácil, que beleza, também quero. Parece tão fácil que qualquer um pode fazer. Então eu diria, para quem ainda gosta de balé, que quer fazer balé, primeiro tem que gostar muito, depois tem que gostar muito e depois disciplina, muita concentração e depois muitas aulas. 2, contraiu, 3, 4, 5, 6, atrás. Não é cambré, é alongar atrás. 8, demi, tira calcanhar. Equilíbrio, desceu, segundo, igual. E vai lá. Segundo. Nós, bailarinos, usamos o nosso corpo como instrumento. O nosso corpo é que a gente tem que afinar. As cordas do violino somos nós. E tem dias que a gente realmente não acorda bem, não sabe o que aconteceu, não acordou bem. As coisas não saem. É o momento que eu preciso daquela técnica que eu adquiri. Eu era pequenina e minha mãe dizia que eu ficava dançando de borboleta pela casa. E aí uma amiga disse, olha, leva ela para fazer aula, é de graça, não paga nada, vai no Teatro Municipal lá que é de graça. Aí ela me levou lá, mas eu era pequena, não me aceitaram. Passaram-se uns anos e a minha mãe tornou a levar. Aí eu fiz uma audição e entrei. No primeiro tempo eu gostei muito, né? Era brincadeira, estica o pezinho, não era nada. Mas depois que começou mesmo o estudo lá, né? Eu aí não gostei não. Demorado, o professor era muito bravo. Foi assim durante os 3 anos, porque acabava o ano e ela me perguntava, abriram as matrículas, você vai continuar? Porque se começar, vai até o fim. Aí depois do 3º ano, mudou o professor e entrou uma professora que era um doce, Gertrudes Wolff. E tudo era bonito, eu era linda, o balé era lindo, ela contava historinha. Aí comecei a gostar. Aí já com 13 anos, eu entrei no balé da juventude. Eu me lembro, não sou da Di, não, elas são 3 amigas. A Di, que era mais talentosa, mais bonita fisicamente, mais limpinha, do ponto de vista técnica.
que eu estudei na Escola de Dança do Teatro por 6 anos. A formação são 8. Aí eu fui convidada a passar para o corpo de baile, já virar profissional. A Dice entrou a primeira vez em 51 para o balé, 51. né, do Corpo de Baile Municipal do Rio de Janeiro. Essa casa da dança por onde passaram muitas figuras emblemáticas. Nossa, eu aprendi muito lá. A Diador apareceu toda de vermelho, majestosa, com uma rosa vermelha presa nos seus bonitos cabelos loiros e seus faiscantes olhos claros. O casal, no auge e vigor de suas respectivas carreiras artísticas, dançou divinamente e foi ovacionadíssimo pela plateia. Para mim, nunca jamais, em tempo algum, outro casal de bailarinos dançou como eles, o Padedê de Dom Quixote. Posso afirmar categoricamente que você é uma grande artista. Como dizia o Ismael Guiser, não basta dançar tecnicamente bem, é preciso ser artista e você o é. Você saiu do Municipal, foi para São Paulo dançar no Balé do Quarto Centenário, que foi um marco na história da dança. Esse foi um marco na história da dança e outro marco na minha vida. Foram 3 dias de audição. E era dirigido por Aurélio Milos. Aurélio Milos. Ele foi meio pai de todo mundo, porque a companhia eram todos muito jovens, praticamente saindo de escolas. Eu já me sentia profissional. E fui como solista lá. E veio a Lia Delara, que era uma italiana, veio a Edith Pudelco, que era uma bailarina de São Paulo, e tinha a Lia Maschi. Uma das coisas bonitas do Quarto Centenário foi a garra que todo mundo tinha, a união que aquela companhia se formou. Então, era uma família enorme, muito querida. Estava todo mundo fazendo coisas lindas, porque ele fazia a coreografia que as pessoas podiam fazer. Outra coisa que ele gostava de fazer também era reunir os bailarinos e contar o que ele ia fazer. Se a música já tivesse sido usada por um outro bailarino, ele contava o que o outro coreógrafo tinha visto, a concepção do outro coreógrafo e a concepção dele, o que ele ia fazer com aquela música que já tinha sido usada para outros balés. Além da característica de trabalhar os bailarinos pela sua potencialidade, no seu caso, pela sua suavidade, pela sua intensidade dramática, o Milos também reuniu uma série de artistas. Conta um pouquinho. Ele chamou os melhores cenógrafos, pintores da época, o melhor maestro da época, que era o Nino Stinco, e para nós era assim um negócio fora de série. No Brasil, ele juntou nomes como Lazar Segal, Cândido Portinari, Flávio de Carvalho, Darcy né? Penteado. Na música, o Camargo Guarnieri, o Francisco Mignoni, Isso, né? era. Vila Lobos. Vila Lobos, era tudo. Era uma turma bastante rica. Da pesada, era gente da pesada. Apesar desse balé ter sido criado para as comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo, teve uma questão com o teatro, né? O Teatro Municipal, nessa época, estava em reforma. Estava em reforma, E vocês acabaram dançando aqui em São Paulo, no Pacaembu. Que foi outra coisa, só teve coisa espantosa na companhia. Eles transformaram o ginásio do Pacaembu num teatro de luxo. Ficou um negócio, entrava e dizia, não é um estádio isso aqui. Ele fez esse espetáculo Ilha Eterna, que era um balé leve, de camponeses, e tinha as estátuas atrás, né? Como se fosse na Grécia. Tudo branco. E a gente ficava o tempo inteiro, onde os camponeses dançavam, completamente imóvel, parado. Fazíamos parte do cenário. Quando chegou a época da primeira pessoa a sair, a primeira estátua a se mexer, o público tomou um susto. Nós ficamos muito decepcionadas de não ter o Teatro Municipal para estrear. A gente teve que estrear no Pacaembu. Mas, em compensação, quando nós estreamos no Rio de Janeiro, quando acabavam os balés e a gente via a plateia em pé aplaudindo, tinha vários balés que a gente bisava. Eu lembro que fazia fila em volta do teatro para comprar ingresso. Eu só tinha visto isso em futebol. Nunca tinha visto fila desse tamanho para comprar ingresso para valer balé brasileiro, paulista.
e durou de 53 até 55. Conta um pouquinho de como foi esse final aí do balé do quarto centenário, o que aconteceu? Esse final foi triste porque o Milo já não estava mais. E quem tomou a direção da companhia foi a Lia Delara, que insistiu um pouco mais. Mas aí eu acho que foi político mesmo, né? Eu lembro de ter lido no jornal que o Jânio Quadros fez uma declaração dizendo que o povo não precisava de balé, precisava de feijão na panela. Fomos para o teatro para a entrada dos artistas e o porteiro disse, não pode entrar não. Como, eu vou dançar hoje à noite? Então não vai dançar. Acabou, não tem mais. Aqui não tem ninguém, está tudo fechado, pode voltar para sua casa. Aí, murchou. A gente murchou. De uma em uma foi murchando. E a gente ia lá, dava por ali na porta e ia embora para casa sem dizer nada. Porque a gente era ou muito infantil, ou muito educada, ou muito obediente. Não tem mais, não tem mais. Não fizemos aquele, vamos parar aqui, vamos reivindicar, vamos lutar, essa companhia não pode acabar, não. Depois do fim do balé do quarto centenário, em 55, você retorna para o Rio para dançar no balé do Teatro Municipal. E lá você encontrou figuras emblemáticas da dança, como o coreógrafo russo Leonid Massini, o professor Igor Svetsov e a bailarina Alicia Markova. Então, sua história tem 2 tempos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sempre dirigido pela Tatiana Lescova, de 51 a 53 e de 55 a 56. Quando a gente dançava no corpo de baile do Teatro Rio de Janeiro, passaram várias companhias. Então a gente via gente muito boa. Era o Marquês de Cuevas que vinha sempre, era o Ópera de Paris que vinha sempre, o Ballet Theatre veio uma ou 2 vezes, o América Ballet Theatre, e tinha o outro Ballet que de era... Champs-Élysées. Ballet de Champs-Élysées. Então essas companhias eram o máximo da Europa, eram as melhores que tinham. Né? E de todas as companhias, a que eu gostei foi o Ballet Theatre. Você sempre se lançou novos desafios. E do balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, você foi fazer umas aulas em Nova York e mudou mais uma vez de lugar, mudando também a sua dança internamente. Eu estava bastante feliz no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas eu via assim, as pessoas viajavam e voltavam melhor, e voltavam diferente. Quando eu fui para lá, eu queria estudar com o Mr. Schwedzov, que tinha estado no Brasil na temporada lá que a Tânia me convidou. Ele estava recém-operado, e então ele não estava dando aula. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha e fui para as escolas pagar as aulas. Escola do Balanchine, Escola do Ballet Theatre e o Ballet Russo de lá. Aí eu fui primeiro no Ballet Theatre porque tinha no ballet clássico de repertório a Rodeio, Fall River, Pillar of Fire, Fancy Free, esses balés que não eram só clássico, Jardin au Lilas, né? Então aquilo me deu uma paixão, eu ver aquelas bailarinas maravilhosas, jamais achando que eu poderia um dia entrar nessa companhia. No terceiro dia de aula, Lúcia Chase, que é a diretora da companhia, está perguntando se a senhora aceita fazer uma audição. Aí a Madame Pereira me deu o que fazer na tonta. Me deu as coisas mais simples possíveis. Échappés, retiré, échappé, nem pirueta, nem chinê, nem piqué, nem nada. Relevé, retiré, retiré, relevé e tá ótimo. Já dançou Pássaro Azul? Tinha acabado de dançar no Brasil, Pássaro Azul. Você vai entrar como solista. Pô, meu coração bateu na boca. Aí a companhia começou logo a fazer uma turnê pelos Estados Unidos. E eu estava ensaiando, eu ia estrear com a Valsa de Silfides. Aí falaram para mim, olha, você vai lá na Capésio e tira a medida do seu pé lá, que eles vão fazer sapato especial para você. Gente, a gente dançava com o sapato da Casa Irene. Alguém sabe qual é a Casa Irene? Que era praticamente um tamanco. E enquanto isso eu não estreava. Eu viajava com a companhia e não dançava. Aí chegava o sapato, aí eu botava no pé, ai, não tá bom. Aí mandaram vir sapato francês, mandaram vir de tudo para poder dançar. Aí eles perguntaram para mim assim, você quer que a gente mande vir sapato do Brasil? Mas toda vez que era para saber se eu ia dançar, o pessoal estava no palco e a Lúcia Chase gritava de lá. A Di, vai dançar hoje? Já tem o sapato? Eu dizia, não. Fulano, dança. E isso fomos viajando de cidade em cidade. E o Net, que era o Michael Land, fazia as traduções. Sabe o que você tem? Medo de dançar. E era. Aí um dia ela falou assim, a Di, e hoje, vai dançar? Achou o sapato.
Jardão Lilá, Minha Paixão. Os balés do Antônio Tudo são muito delicados em tramas, muita coisa interior. Eu dancei. O Baile dos Graduados foi me dado o papel que era da minha mestra, a Menina das Tranças. Um outro balé que eu fui apaixonada foi Rodeio. Não tinha sapato de ponta, era calça comprida, bota, trança no cabelo, chapéu de cowboy. Eu era uma cowgirl que queria ficar junto dos cowboys porque ela gostava de um dos cowboys. Mas ela era toda desengonçada, eles não queriam uma menina vestida de homem. Então ali também tinha muita interpretação. Era aquela coisa, a diretora, ela está nos Estados Unidos. Eu escutava as histórias sobre a Beatriz Consuelo e a Ivone Meia, que estava em Paris. Então eram os nomes das estrelas brasileiras que tinham conseguido sair do Brasil e fazer carreira no exterior. E um pouquinho mais tarde a Márcia Aidê também. Logo que eu assinei contrato, fiz uma turnê de 4 meses. E dessa temporada eu voltei para a Venezuela e fiquei casada. Eu fazia aula na Academia Interamericana de Ballet, que era a sede do Ballet da Venezuela lá. E a Alice Alonso passou por lá com a companhia, aí eu fui fazer uma aulinha. Acabou a aula, falou assim, onde você dança? Eu falei, não, eu já não estou dançando mais. Ela e o Fernando Alonso, que eram os diretores da companhia, foram lá em casa dizer que eu tinha que continuar dançando. Você dançou somente uma temporada em 59 no Balé de Cuba, ao lado da emblemática estrela internacional da dança, Alice Alonso. Y ahora nos dicen que le van a dar un gran homenaje. Me parece que tan merecido y quisieron por eso dedicarle nuestro pensamiento, nuestro amor y pensar en él, una preciosa bailarina que bailó con el Ballet Nacional de Cuba en 1959. Su baile era muy femenino, muy delicado, muy bonito. Aviador, una estupenda artista del Brasil, uma grande bailarina. Felicidades, Ali. Nesse tempo, enquanto você dançava no Balé de Cuba, você foi convidada a integrar novamente o ABT. Na sua segunda temporada com o ABT, você viajou para a Rússia, em 61, naquela que foi a primeira companhia americana a atravessar a cortina de ferro e pisar nos palcos soviéticos. Eu entrei no Balé de Cuba. Aí eu soube assim, que uma bailarina tinha sido contratada no Ballet Theatre como primeira bailarina. Quando você voltou a Cuba e dançou com Eric Brum, o bailarino que mais eu admiro, foi maravilhoso. Eu estava no Ballet de Cuba, meio infelizona, não pelo Ballet de Cuba, que eu amei o Ballet de Cuba, mas por ter pedido meu pai. E a Lúcia Chase mandou uma carta dizendo que ela queria que eu voltasse, porque eu seria a primeira bailarina. Eu fui para ficar 4 semanas, que era para dançar o aniversário do American Ballet Theatre, que fazia 20 anos. O espetáculo seria no Metropolitan Opera House. Cheguei a dançar Padedê de Quebra-Nozes com o Scott Douglas, dancei Jardão Lilá. Você dançou de 51 a 61 e depois você resolveu voltar para o Brasil e mudar a carreira. Ao invés dos palcos, você optou pela sala de aula, onde ensinou muitos bailarinos a essência da dança. Foi realmente uma carreira curta, foi muito curta a minha carreira, porque eu entrei em 51 no corpo de baile e em 61 eu saí. Então, 10 anos. Para tudo que eu fiz, foi muito pouco tempo. Eu tive 3 filhas e fiquei completamente à disposição dessas 3 filhas durante uns 8 anos. Aí que eu comecei a dar aula. 2, 4, 5, subiu, 6, 8, O retorno da Di para o Brasil foi, acho que, bem importante para nós, porque com toda essa bagagem, obviamente, preencheu um pouquinho as carências técnicas e artísticas da área da dança. O nosso convívio maior foi realmente em Campinas, na Academia da Lina Penteado. Isso culminou em formar elementos com bom nível técnico, que prestaram testes na companhia aqui em São Paulo. Hoje tem gente em Genebra, no norte do Brasil, no Ballet do Rio de Janeiro. 4, fechou quinta,
Soltei a barra. Calcanhar para frente, lá de cima da coxa. Demi. Ao contrário. Vamos repetir, mais uma vez. E. Me mostra o calcanhar aqui, ó. Subiu, meia ponta. Adi, você deu aula em vários lugares. Foi por um breve período diretora da Escola Municipal de Bailados, criou a Escola Balé Teatro em 72 e a sua própria companhia, a Adiador Companhia de Dança, em 89. Depois enveredou como professora de muitos talentos que hoje fazem parte da dança do Brasil. Escola Balé Teatro. Nós éramos 3 sócias, eu, Marisa e Yara. Nós queríamos formar bailarinos completos. Era aula de teatro, de artes plásticas e música, e o balé. Não era só dançar que eles aprendiam a ver a arte no seu todo, dentro do espetáculo, né? E nós tínhamos um ideal de ensinar a dança de uma maneira criativa, mais aberta. Algumas pessoas saíram profissionais daí, durou 4 anos essa escola. E nesses 4 anos nós temos 2 espetáculos. Tive uma companhia chamada Adiador Companhia de Dança, que também durou, acho que 4 anos. Convidei o Raimundo para fazer uma coreografia, convidei a Neide Rossi, Consuelo Rios, Luísa Rieta e Ismael Guizer. Aí encerrou a companhia. Aí eu virei realmente professora só. Tive um estúdio na minha casa há muitos anos e dava aula em academias, dei aula no Balé da Cidade durante 10 anos. Dei algumas aulas no Cine Negro, dei aula em Maceió, em Salvador. E fui fazendo a minha carreira de professora mesmo. Você teve essa carreira maravilhosa de bailarina, depois professora e até hoje uma mestra para todos nós. O que você diria para os bailarinos? Primeiro tem que ter muito amor, né, para escolher essa profissão. Normalmente a gente está muito aberto a críticas, porque vocês estão se expondo mesmo. O palco é a grande sobremesa, né? Vocês escolheram uma profissão muito linda, muito gratificante. Eu só tenho coisa boa para falar dessa profissão. Verdade.